Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres. Dessa vez eu estou tendo a honra de entrevistar aqui o Carlos Sorak, né, que veio compartilhar o conhecimento dele aqui com a gente sobre os cards games. Né? E aí, Sorak, pronto para esse momento? Pronto, quer dizer, não sei se eu estou muito pronto não, mas a gente vai improvisando aqui e vai vendo. Claro. Olha, pessoal, só para vocês se sintonizarem aí, o Sorak é estudante de administração da Universidade Federal de Uberlândia, já cursou engenharia também na UFO, né? É amigo aí de longa data e é um cara que eu conheço aí das antigas que joga board games, é também jogador de RPG, né, Sorak? Há Joga aí muitos anos, né? D&D, não é? D&D, vários outros cenários também eu já participei, já tenho meu próprio livro também, né? Dentro disso também. E logo a gente vai voltar aqui para falar aí do livro do Sorak, quando ele publicar o livro aí. Nossa, isso vai demorar um pouco, mas está feito aí o convite. E então a gente veio falar do que aqui hoje, Sorak? Então, a gente veio falar de card games, né? Jogos de cartas e colecionáveis, basicamente. A gente tem no mundo hoje, isso meio que já se tornou comum. A gente tem vários jogos bem populares, né, de cartas, né? E aí a gente trouxe aqui um que particularmente é querido por nós dois, que jogamos há muitos anos, né? E é algo que fez parte ali da nossa adolescência e tal. E era muito bom, é bom até hoje, né? Que é o famoso Magic the Gathering. Esse é muito bom, hein? Como eu disse, os jogos de cartas assim, são vários, né? Você tem vários populares, igual por exemplo Yu-Gi-Oh!, você tem Pokémon. Agora mais recentemente também temos os jogos online, e aí já veio uma nova remessa de jogos de cartas como Hearthstone. Tem o Magic também online, né? Tem o Magic Online, tem dois inclusive mais famosos no momento, que é um lançamento recente da produtora, que é o Magic Arena, que ele é gratuito. E você tem também o Magic Online, ele é chamado só de Magic Online, popularmente conhecido como MOL. Ele não é gratuito, porém, você não paga para jogar ele, mas você tem que comprar as cartas. Então, acaba que ele não é gratuito, entende? Entendo. Eu tô meio desatualizado. Aí, assim, por exemplo, depois se você me encaminha o link, por exemplo, desse gratuito, Sim. que a gente põe aí pro pessoal conhecer. Não, tranquilo, passo demais. Então, vamos fazer um panorama para o pessoal entender o que é um Magic, o que é um card game primeiro. Vamos falar, porque de repente tem uma galera que tá chegando agora nesse universo. Então, o card game é basicamente qualquer jogo de cartas. E aí, então, teoricamente, até os jogos aí que a gente conhece do baralho tradicional lá, como, por exemplo, poker, são jogos de cartas. Então, a diferença aqui é que esses jogos aqui são jogos colecionáveis, então eles transcendem apenas ao jogo em si. Então eles têm toda uma história desenvolvida nos acontecimentos do jogo em si, no mundo do jogo, inclusive tem livros escritos, né, com os acontecimentos, os personagens relevantes e coisas do tipo. E igual eu tinha comentado com o Marcelo, é interessante ver da onde que surgiu isso e como que ficou tão popular. Basicamente, no caso do Magic, ele surgiu em 1993, lá nos Estados Unidos, né? E nessa época, a gente não tinha internet. Não tinha. E até quando eu comecei a jogar, ó, pra você ver, hein? 1999, transição para 2000. A gente, entre aspas, tinha internet, mas a gente não tinha acesso. Sim. Então, para comprar aquilo era um Deus nos acuda. E outra coisa, as cartas vinham em inglês. Sim. Se não me engano, eu acho que tem até uma que está em inglês aqui, ó. Essa aqui está em inglês, Isso, por exemplo. essa está em inglês. Duas em inglês. Mas eu te interrompi. Então, aí, então o que você tinha na época? Na época você não tinha card games, né? O Magic ele foi pioneiro nesse ponto. E ele usou de algo que já era comum na época. Nos Estados Unidos você tinha a febre das coleções. Era muito comum, os adolescentes, os jovens tinham aquelas fichárias que colecionavam. E na época era muito popular colecionar figurinhas de basquete, de beisebol, futebol americano. Então assim, isso virou uma febre muito grande. E os produtores aqui do Magic the Gathering, eles perceberam isso e viram a sacada, que era fazer um jogo de cartas que fosse competitivo e que ainda assim tivesse essa questão da coleção. Então eles lançam essas cartas em pacotes de coleções, e aí essas cartas têm raridades específicas, têm atributos próprios, vamos falar dessa forma,
que tornam a carta desejada ou não. Então, o Magic ele sai muito na frente porque ele pega esses dois públicos. Aquela pessoa que queria só colecionar as cartas por causa das imagens, que eram bonitas e diferentes até no momento. São pinturas assim, são pinturas profissionais. Profissionais. Né? Existe a imagem real. Isso. Né? No começo, é claro, o jogo teve um desenvolvimento muito grande. Hoje você vê as artes, assim, elas são sensacionais. Qualquer carta hoje que você vê de Magic, ela serviria como um wallpaper do seu desktop ali tranquilamente, porque realmente são telas muito grandes, eles fazem com um detalhe muito bom. Então, o Magic se apropria disso. Quem queria colecionar agora tem um jogo com uma infinidade de cartas para colecionar, de diversas raridades e preços, enfim. E quem era o jogador que queria mesmo jogar, participar, seja casual ou profissional, agora já tinha um jogo com regras próprias e com uma mecânica única. E aí já foi o pontapé que deslanchou o jogo. E o legal, assim, que depois que o Magic ganhou essa popularidade, que nem você falou que alastrou para o mundo inteiro, né? Sim. Então, tanto que a gente conversando há um tempo atrás aí, existem jogos que são, vamos dizer assim, tão antigos quanto o Magic, né? Por exemplo, a gente está falando do Yu-Gi-Oh! Né? E aí o Yu-Gi-Oh! Por exemplo, tem uma geração, por exemplo, que pegou um e não pegou o outro. Isso, exato, porque tinha um desenho animado do Yu-Gi-Oh! Que não sabe da existência do Magic. Exatamente. Né? E são mecanismos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes entre aspas, né? Porque ambos são board games, Sim. né? Mas que o Yu-Gi-Oh! Você estava me explicando, na verdade, que é quase que da mesma época que o Magic, né? Tem uma diferença, né? Mas eu acho que essa diferença eu quero dizer em datas, né? O Magic ele começou em 1993, só que ele começou como algo muito amador, muito pequeno, né? Era a empresa a Wizards of the Coast, que é a empresa que faz o jogo, distribui, que é a mesma que faz vários dos nossos livros de RPG. Ela é uma empresa gigantesca hoje, enfim, faz jogos de computadores em produção colaborada. Hoje ela é uma gigantesca, mas ela começou com 7 funcionários, assim, no fundo na garagem, na garagem dos caras lá, e eles começaram a fazer o jogo. O Yu-Gi-Oh! Por outro lado, ele foi uma ideia, só por causa que o Marcelo comentou, então eu quero contextualizar. Ele é mais jovem do que o Magic, ele tem aí por volta de, se for ver afinco mesmo, assim, eu acho que deveria ter uns 7 ou 8 anos de diferença. Entendo. Mas se você for ver as ideias originais do produtor lá, o Takahashi, ele, claro, tem aquela influência, porque você está vendo um jogo crescer no Ocidente, nos Estados Unidos, e aí lá no Japão você está tendo uma nova popularização, que é dos animes e mangás. Isso. Então, assim, o jogo em si, eles têm semelhanças, mas eles são bem diferentes. Eu particularmente, acho eles muito parecidos em termos de empresa. Entendo. Eles tiveram a mesma ideia, não, vamos fazer ser competitivo, vamos fazer campeonatos com prêmios com milhares de participantes, com preços que acaba às vezes até rendendo uma grana. A gente já viu que tem os atletas ali, né? Que no caso do cara que vive como atleta, né? Não é o nosso caso, que se diverte. Casual, Isso. E aí no caso do Yugi lá, ele também começou como um anime, era uma coisa particular dele, e a Konami, que é uma empresa gigante, ela já meio que viu, falou, nossa, isso tem potencial. E foi lá e comprou e começou a produzir. Então assim, no caso do Yugi, ele já meio que começou numa empresa gigante. Você pode pensar dessa forma. Então ele pula algumas etapas, entende? Diferente do Magic, que começou no fundinho do quintal ali. Mas conta um pouquinho, você estava falando aí que eram 7 caras lá no começo. Como que surgiu esse nome, Magic? Então, tipo, é curioso, porque assim, eu jogo Magic, pessoal, só para vocês terem uma noção, há muitos anos. E assim, eu sei que Magic é um jogo que ele é muito próximo do RPG, ou seja, ele tem um universo e tudo mais ali, que envolve a magia, é como se você estivesse ali fazendo magia. Mas eu nunca tinha olhado pela ótica que o Soraka começou a me falar aqui no backstage agora há pouco, e aí eu queria que você compartilhasse isso com a galera. Então, o design principal do jogo é o Garfield. Eu esqueci o primeiro nome dele. Richard Garfield é o primeiro nome dele, né? Richard Garfield. Ele desenvolveu o jogo, ele tinha a ideia de um jogo de cartas que não era Magic, era outro jogo.
E aí a Wizards viu que ele era um cara criativo, que tinha potencial e falou, vem cá, vem trabalhar com a gente. A gente gostou muito da sua ideia, mas a gente quer algo diferente, a gente quer outro jogo. Aí ele começou a trabalhar no Magic. O Magic, quando ele começou, a questão do nome, ele teve uma certa problemática. Porque os advogados da Wizards não queriam que o nome fosse Magic. Porque Magic é um nome muito comum, Magic. E aí, com certeza, isso teria problemas legais, porque teriam várias outras empresas ou produtos com o nome de Magic. E Magic. outras coisas. Você joga lá no Google Magic, vai sair The Summer's Magic, Sim, música. sim, vai sair um monte de coisas. Né? Daí, esse pessoal teve a ideia de chamar o jogo de Five Magics. Se você ver aqui nas costas da carta, tem 5 bolinhas, inclusive. Essas 5 bolinhas representam as 5 cores de cartas que tem no jogo, que é como se fosse a origem de cada poder, basicamente. Então você tem basicamente 5 tipos de mágica, né? Por isso Five Magics. Só que o pessoal lá da empresa, jogando ali, testando, ninguém falava Five Magics. Todo mundo falava Magic, porque ficou popular assim. E a gente tende a encolher o nome das coisas. Aí falou, nossa, mas e agora, como é que faz, né? Todo mundo chama de Magic e o nome não pode ser Magic. Daí, conversando de novo lá com os advogados, eles falaram, e se a gente coloca um subtítulo no nome do jogo? Ué, não, aí tranquilo, aí dá certo. Que foi uma sacada muito boa, né? Que foi uma sacada muito boa, e aí eles vieram bolar um nome que é o The Gathering, que significa meio que reunião, né? É uma junção de poderes, basicamente. Eu vou até escrever aí embaixo, porque se você escreve lá no... Você quer depois para vocês aprofundarem, né? Então, até porque esse vídeo aqui, pessoal, ele é para você saber da existência, né, desse tipo de card game. Porque a intenção nossa aqui não é ensinar as pessoas a jogarem, né? Aí aqui a gente vai falar de uma outra parte do mecanismo, mas se você digitar lá, né, Magic the Gathering, vai sair, né, vários como jogar e tudo Sim, mais. É um jogo muito popular, é o jogo de cartas mais popular do mundo, inclusive com os maiores prêmios em campeonatos. E uma dica aí, se você quiser pesquisar, se tiver difícil, Magic the Gathering, você pode colocar só MTG. Que MTG é a sigla universal para Magic the Gathering, então você coloca lá MTG como jogar, vai achar um monte de vídeos. Grupos no Facebook. Então, assim, é muito um símbolo isso, né? O MTG. Ficou marcante. Marcante. Então, eu acho que a gente podia também começar a falar então mais ou menos ali para o pessoal um pouquinho sobre esse mecanismo. O jogo em si. Isso. Então, como eu havia mencionado, o jogo ele tem 5 cores, né? Eu vou pôr aqui de novo. Você tem 5 bolinhas, né? Que são respectivamente branco, preto, branco, verde, vermelho, preto e azul. Na ordem aqui que eu fiz, né? Anti-horário, basicamente. E essas 5 cores representam 5 manifestações da natureza, dentro do contexto do mundo lá. Então, como o Marcelo tinha falado, você é meio que um mago no mundo. Então o jogo, além de ser um jogo, ele tem uma interpretação por trás, né? Isso. Além de ser um jogo de cartas. Então vamos supor, né? Eu e o Marcelo estamos jogando um contra o outro, isso é um jogo, mas na interpretação do jogo é como se fosse uma batalha. Ele é um mago e eu sou outro mago. Nós vamos manipular esses 5 tipos de magia elemental para conjurar poderes e habilidades que vão fazer o oponente perder, né? Basicamente. Então o que eu posso fazer, basicamente? Você pode invocar criaturas, e essas criaturas funcionam como ali seu exército, né? E vão ser seus vassalos para lutar por você. E você pode também conjurar eu vou englobar tudo para não ficar muito aprofundado, assim, né? E não ser muito pesado agora. Mas o restante das cartas você pode entender como cartas de suporte. São cartas que vão fazer algum efeito que vai lidar ou com a vida do cara, ou com a criatura do cara que é muito poderosa, está te atrapalhando em jogo. Então, assim... Que são os encantamentos, mágicas, mais instantâneas, feitiços, artefatos. Então, assim, tem várias cartas diferentes, só que todas caem nessa regra aí das 5 cores. Aí agora a gente vai falar um pouquinho aqui das 5 cores do Magic. Você quer falar de alguma, Marcelo? Ué... Qual que é a sua preferida? Olha, é difícil, hein? Cara, eu gosto, eu sou fã dos Goblins, né? Uhum. Então, mas eu prefiro, nesse primeiro momento, falar das cartas pretas, que foi o primeiro
deck que eu montei? Deck, pessoal, é como se fosse... É um monte. Isso, é o o seu baralho. baralho de carta, né? Então o primeiro que eu montei foi um de ratos. Deck preto de ratos, famoso. Né? Então eu falo um pouco das pretas. Então tá. Eu também comecei jogando com as cartas pretas, né? Meu primeiro deck foi preto. Só que o primeiro que eu assim, tive aquele amor especial ali, que eu falei, nossa, esse é meu deck. Era um deck branco, que o Marcelo conheceu, que é um deck de leoninos. Assim, aqui o pessoal aqui da região, a gente tinha muito essa questão de fazer decks temáticos, né? Então ele tinha um deck de ratos, depois ele teve o deck de goblins, eu tinha o meu de leoninos, que é basicamente os Thundercats do jogo, né? E muito bom aquele deck seu, viu? Inclusive eu não tenho ele hoje mais, mas... Então, aí falando um pouquinho das cartas brancas. As cartas brancas, elas têm um poder relacionado com... Assim, isso tudo que eu falo é de maneira muito genérica. Então, assim, tem exceção para tudo isso aqui que eu tô falando. Mas, basicamente, é as cartas que vêm com o poder do bem, vamos falando assim, né? Então, os efeitos que essas cartas geralmente têm é, basicamente, descer soldados. E esses soldados, geralmente, eles não são poderosos, mas eles são numerosos. E aí algumas mágicas de suporte comum são, por exemplo, ganhar vida, né? Isso. As criaturas muitas vezes têm alguma habilidade de combate bem útil. Então assim, ele meio que representa, ele não se representa somente isso, mas ele representa meio que a ordem, ele representa meio que o exército treinado, isso. Né? E aí que entra muita questão, os clérigos, enfim. E até para te ajudar no desenvolvimento dessa parte aí, primeiro, o Magic ele começa assim, ó, pessoal, você tem 20 pontos de vida. Isso é assim... Nos formatos tradicionais, Isso, tradicional, né? Existem várias variações. Mas o que acontece? Eu não preciso ter 20 pontos de vida. Por exemplo, eu tinha um deck branco, que eu gostava muito dele, que é um deck de raposa. Sim, inclusive aqui uma, ó. Isso. Inclusive aqui uma raposa. E essas raposas, as habilidades delas não eram habilidades de combate. De ganhar vida, Isso, geralmente. era de ganhar vida. Né? Então eu ia gerando vida, a pessoa ia me batendo, mas eu ia me curando. Sim. E com isso... Você ia montando... Eu ia montando. As forças, né? E normalmente o cara, ele era derrotado porque... Perdeu o gás. Ele perdia o gás, o deck dele se esgotava, ou então ele não dava conta, né, de recuperar a quantidade de vida aqui. Né? Então, é nessa linha, ou seja, eram clérigos, né? Sim. Inclusive essa raposinha aqui é um clérigo, Isso, né? É um clérigo raposa. Provavelmente você tinha uma cópia dessa no seu deck. Com certeza. E aí, uma questão também, sabe que a gente tem os terrenos aqui, Marcelo? Queria mostrar um terreno de cada, hein? Aqui, ó, esse é um terreno não tradicional, né? Mas eu queria um de cada. Um tradicional... Uma montanha. É porque uma questão fundamental é que esse jogo é baseado em recursos. E para cada uma dessas cores de cartas, você tem um tipo de terreno. O terreno é um tipo de carta específico que gera os recursos para você usar para fazer essas outras mágicas. Então, por exemplo, você quer descer uma criatura, você precisa de ter uma quantidade específica de terrenos. É igual o Marcelo falou ali antes no vídeo. É o combustível. É a gasolina que você tem para descer a sua criatura, né? Então, por exemplo, você quer descer essa raposa que ele falou, você tem que ter as que a gente chama os terrenos em jogo. Que é uma carta bem simplória, ela não tem texto, né? E cada cor tem o seu tipo, basicamente. Isso. No caso da branca, é representada pelas planícies, né? Então todas as artes, inclusive uma dica aí, quem gosta de arte, procure os terrenos de Magic, que são as cartas mais bonitas, assim, disparado. Que é a capacidade de criação desses artistas de fazer, sei lá, árvores com detalhes minuciosos. Inclusive, deixa a dica aí, John Avon, que escreve igual a Avon, né, a empresa. John Avon é um grande desenhista e ele tem artes incríveis. Eu sou apaixonado, por exemplo, pelas florestas. Estou tentando achar uma floresta aqui, não estou conseguindo. Não está achando uma floresta. Né? Talvez aqui no fichário, ó, o Carlos acabou de falar aí sobre... o pessoal colecionar, então aqui... isso é muito comum, os fichários de cartas. É umas cartas que eu tenho muita estima, igual aqui o Ocaso Sereno. Depois você joga no Google aí o Ocaso Sereno para você ver o desenho dela. Eu sou apaixonado, né, por esse tipo de estampa. Mas eu não coloquei os terrenos aqui, não sei por quê. Vamos seguindo aqui. Isso.
Então, Mas aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui, Pântano, Ilha. dos 5, pelo menos 4 estão aqui, de Isso. fácil acesso. Talvez aqui não. Isso. Enquanto você vai explicando pra galera aí, eu vou procurando aqui. Então, seguindo nas cores, a gente tem também o verde. Não, o verde eu vou deixar para depois. Porque é a que tá faltando. Resident Evil. E eu vendi. Agora eu sei o que aconteceu, hein? Porque eu vendi o meu deck de elfo. E aí. Porque não era um deck muito bom, hein? Aí a pessoa aprimorou. Aí levou ele. as suas florestas todas também. Isso. Então vamos falar pro azul. O azul, basicamente, ele é controverso. Porque ele lida basicamente com o que a gente chama de antijogo. Que é basicamente o seguinte, todas as cores você tenta fazer algo, né? Cada cor, quando eu falar das outras vocês vão entender, cada cor tem uma estratégia. E o azul meio que é não deixar que essa estratégia aconteça, né? Impedir isso. Isso, o jogo do azul é impedir o outro de ser feliz, basicamente, né? É uma brincadeira maldosa, mas... E o legal do azul também, eu tive um deck azul também, inclusive depois, no começo eu comecei montando de rato, depois eu desmontei ele, montei ele preto e azul. Sim. E aí quando eu montei ele preto e azul... Descartar a carta da mão. Isso, era primeiro essa questão, essa habilidade, e a segunda por causa da habilidade de voar. Sim. Né? E as pretas, aí eu não optei pelos ratos, eu optei pelos zumbis. Sim. Né? Mas aí, na hora que eu falar das cartas pretas, aí eu explico um pouquinho sobre. Em detalhe, as cartas brancas, igual ele falou, criaturas com voar, é muito comum criaturas com voar. Voar é uma habilidade que faz um sentido meio que lógico, que é basicamente as criaturas que voam, sei lá, dragões, anjos, coisas desse tipo, tem asas basicamente, eles não podem ser bloqueados por criaturas... Eles só podem ser bloqueados por criaturas que voam, ou que tem alguma habilidade que diga isso, né? Então, tanto o branco quanto o azul, eles são cheios de cartas com essa habilidade de voar. Então, isso torna os decks especialmente perigosos. Então, suponhamos, o Marcelo tem um deck azul com criaturas com voar, e eu tenho um deck branco, igual eu tenho lá, um deck branco de cavaleiros. A gente sabe que cavaleiros não voam, pelo menos não normalmente, né? Então, assim... eu meio que ficaria indefeso de bloquear os ataques dele, porque as criaturas atacam voando, né? E por isso que às vezes a pessoa monta mais de um deck. Exatamente. Né? A pessoa tende a montar ali... primeiro que assim, o negócio é tão prazeroso de você ficar pensando em estratégias e combos, que você não vai querer parar no seu primeiro deck. Né? Você vai montar um azul, vai montar um verde, você vai experimentar... Você vai fazer um de cada cor. Isso, sabe? Depois você vai começar a misturar cores. Combiná-los, né? E detalhe, por mais que a gente está falando geral aqui da cor, você consegue fazer vários decks da mesma cor com estratégias completamente diferentes. Isso. Então você pode fazer um deck, por exemplo, igual eu falei de cavaleiro, meu deck de cavaleiro era de bater. Então se eu descia vários cavaleiros, eles ficavam fortes juntos e batiam, e atropelavam basicamente. Mas você pode fazer um deck branco, igual o Marcelo falou, de ganhar a vida. Não era bater, era me curar, entendeu? E é curioso, né? Porque a pessoa pode pensar assim, mas aí como que você ganharia do oponente? Aí o meu deck funcionava do seguinte modo, eu ficava gerando vida, Sim. ou seja, eu ficava sobrevivendo, Sim. até eu baixar uma carta que era o seguinte, para cada ponto de vida que eu ganhava, eu causava 1 de dano no oponente. Né? Então, se essa carta não aparecesse, eu tava lascado, né? Mas eu jogava nessa esperança, então eu ficava gerando ponto de vida. Fica segurando o jogo. Isso. Fica segurando o jogo. Para poder chegar nesse ponto, né? Posso falar das pretas agora? Pode falar. Só um detalhe antes, que eu não comentei. As azuis são representadas pelo terreno de ilha. Eu não sei se depois vai estar invertido, porque aqui pra mim tá parecendo invertido, eu não sei. Depois a gente põe também, né? Põe a imagem depois. A imagem, né? Mas, então, os terrenos dos azuis são as ilhas, né? São as ilhas. E na hora de entender esse tipo de raciocínio, é para você pensar assim, ó. Então, normalmente, a criatura daquela cor, ela é especialista naquilo. Então, por exemplo, as criaturas, por exemplo, né, igual os meus magos lá, por exemplo, eram magos que voavam, né, e quase sempre eles estavam relacionados com a água. Né? Então, porque a mana deles... Era Kamigawa isso aí? Era Kamigawa. É aquele pessoal da nuvem, né? Isso, da nuvem. Inclusive... Eu acho que é a caixinha aqui, ó. Né? Aí, ó, Kamigawa. Né? Aí eram 3 edições, né? Que Campeões de Kamigawa, Traidores de Kamigawa. E a outra eu não lembro. Não vou lembrar também. Eu comecei a jogar nessa época aí, eu acho que foi um pouquinho antes, que eu acho... Agora eu não lembro mais. Mas, inclusive,
Aí você fala, pô, mas magos não voam. Mas esses magos voam, porque eles eram de uma raça, isso é da história do jogo. Não tá escrito na carta. Inclusive até tem uns textinhos assim com frases do mundo, não de regras, né? Tipo o Soramaru lá, né? Sim. O primeiro a sonhar. Meloco é uma criatura lendária dessa que tá falando. Basicamente era uma tribo de magos que eles eram uma raça diferente, eles não eram humanos e eles viviam nas nuvens. Então assim, eles eram criaturas meio que feitas de ar, você pode pensar dessa forma assim. E ele, inclusive, o nome deles é Moonfolk, que é o povo da lua, basicamente. Isso. Essa aqui é uma. Essa é uma aí do povo da lua, outro do povo da lua aqui. Ah, aqui ó, boa, essa aqui é boa. Aqui, essa aqui tem uma frasezinha, ó. Essa aqui é legal, ó. Lê a frase dela aí, Marcelo. O adepto elegante. É uma frasinha meio grande, mas vamos lá. Ela diz o seguinte, né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver a imagem ali e o texto. Parece que é um bobo da corte. Isso, é uma maga, né? E ela diz o seguinte: quando tiveres dominado minhas lições, terás a impressão de que todo mundo se abriu à sua mente e nada está além do teu alcance. Né? E fecha aspas, Dama de Azimi, que no caso seria... É uma pessoa lá dentro do universo, né? E que tem alguma relação com o personagem em si, ou o acontecimento da carta. E esse texto, ele está entre aspas justamente por causa daquilo que o Soraki falou. Ele está em itálico, né? Diferentemente do resto do texto. Porque ele é uma citação da história, porque existe a história, né, da trajetória de Kamigawa. Sim. Tem jeito de você ter acesso ao livro com a história e tudo mais e tal, que é o que eu tinha mencionado lá no começo. E essa é uma citação aí, né, da Dama Azimi. Deve ser Azimi. Inclusive, essas edições, elas saem todo ano, são várias que saem, e geralmente tem uma temática. Essa que a gente está falando, de Kamigawa, que é uma das que eu mais gosto, ela não é poderosa em si, mas ela é uma das que eu mais gosto pela temática, ela é baseada na cultura japonesa. Na cultura japonesa. Então, assim, é ninjas, samurais, os sabe? ratos, por exemplo. Ratos ninjas, né? Dele. Aqueles chapeuzinhos, monges, né? Então, era esse pessoal que tinha nessa edição. Mais recentemente, Marcelo, igual você ficou um tempo sem acompanhar, teve mais duas muito legais. Uma chama Teros, que é baseado na cultura romana. Sim. Então é aqueles deuses romanos, sabe? Os espartanos bacana. E tal. Olha só. Inclusive, muito, muito bem feito, as artes são fantásticas. E aí, como na época tinha uns deuses que eram muito poderosos, saíram as cartas dos deuses, assim, tem toda uma relevância, né? Entendo. E mais recentemente saiu uma que chama Amonkhet, que é egípcia. Caraca, essa eu nunca nem tinha ouvido falar. Inclusive dela. Saíram algumas cartas promocionais que tem um design totalmente diferente, que ela é escrita parecendo aquelas pedras egípcias, com aquelas letras que você não consegue ler, basicamente. E inclusive essas cartas são bem caras. Então assim, o Magic ele se apropria de coisas da cultura pop também. Isso, né? E isso é muito interessante, essa questão, porque a gente aprende muito. Com RPG, com Magic, a gente aprende muita coisa. Né, coisa da cultura oriental, coisa da cultura pop, né, a gente vê essa questão das estampas, né, por exemplo, quando você vê ali uma floresta, você vê os biotipos de floresta diferente, né, o pântano, por exemplo, então você começa a refletir, né, sobre, e a gente aprende, isso me ajudou muito também, Soraki, lá no início, a melhorar o meu inglês. Sim, claro. Porque as cartas, e isso também é cultural no Magic, tem muitas pessoas que compram o deck em inglês, sabe? Então, justamente para forçar a leitura. Isso, para forçar a leitura e até porque para pegar de primeira mão. Às vezes ainda não chegou no Brasil, o cara já busca de fora e tal. Isso ajuda muito, né? No inglês aí, me ajudou bastante. Uma outra questão relacionada ao RPG é que quem nunca que joga RPG, jogou Magic, não teve uma ideia boa baseada numa imagem. Isso. Então, às vezes você vê, sei lá, um terreno, fala, nossa, mas que cidade legal. E aí você já usa isso na sua próxima sessão de RPG, você fala, nossa, vocês chegaram numa cidade assim, assim, assado. É uma cidade do Magic, né? Ou uma criatura, um artefato, coisas do tipo. No meu jogo lá tem o personagem 8 caudas e meia, que é a raposa de 8 caudas Sim, e meia. famosa. E tudo, né? Então, Kamigawa também. Isso, lá de Kamigawa. Então, cartas pretas. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí com nitidez. É um rato ninja isso aí? Um rato ninja. Esses ratos é o mestre aqui, Splinter, basicamente. Isso. Aí cada um tem uma habilidade diferente, né? Ninjitsu, né? O samurai tem Bushido, né? Bushido.
né? Por exemplo, tem ratos que diminui o número de cartas na mão do oponente. Sim. Então, por exemplo, o oponente, inicialmente ele compra 7 cartas, não é? É 7, não é? 7. 7 cartas. E aí o que acontece? Se eu baixo aquele rato, ele diminui o número de cartas na mão do oponente. Ele é obrigado a descartar. Eu vou ter que descartar essas cartas e isso basicamente significa o quê? Você está tirando recurso do oponente. Porque essas cartas seriam usadas contra ele no futuro. Então assim, você está diminuindo as possibilidades de resposta do seu oponente. E o combo desse deck meu de ratos era justamente esse. Então eu tinha vários ratos que se somavam, então por fim o cara estava jogando com uma ou duas cartas. Sim. Ou às vezes sem nenhuma. Ou sem nenhuma. E aí quando ele baixava uma carta, eu já atacava com vários ratos, rapidinho esses ratos meus matavam a carta dele. Né? Mas falando aqui das cartas pretas, né? As cartas pretas, elas correspondem aí ao terreno pântano, né? Então eu vou mostrar aí um pântano para vocês. E aí tem essa caveirinha aí que é o símbolo dela, né? Então a carta preta, ela simboliza, né, vamos dizer assim, essa caveira ela simboliza a necromancia. Ou seja, é como se fosse ali, entre aspas, você reviver os mortos, né? Então tem várias cartas, não é o caso dessa daqui, mas várias cartas que ou destroem a criatura do oponente, ou causam dano, ou né? causam dano, ou ao oponente, ou à criatura do oponente, ou então ela revive, às vezes, uma criatura sua. Às vezes você baixa uma criatura, ou sacrifica ela, alguma coisa assim, e outra volta para jogo, uma mais forte, Sim. ou algo assim. E esse cenário, vamos dizer assim, pantanoso, né, obscuro, né? Então as cartas têm essas estampas mais obscuras, são... Historicamente, na lore do jogo, ela sempre é associada meio que ao mal do jogo, né? Isso. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui com, por exemplo, Senhor dos Anéis, as cartas que representam ali os orcs, o Sauron, os Nazgûl seriam pretas, seriam né? pretas. E os elfos, por exemplo, seriam verdes. Seriam né? verdes, a galera da floresta. Os humanos lá do Senhor dos Anéis, por exemplo, seriam brancos. Isso. Muito provavelmente. Que seria o seu deck. Se eu ganhar, eu vou tirar dele de maneira indireta. Então, às vezes, eu nem preciso bater literalmente com as minhas criaturas. Eu tenho habilidades que eu vou minando a vida dele aos poucos, entendeu? Então, isso é muito característico do preto. Ou pela questão do deck, ou gerando dano, Sim. ou matando a criatura. Né? Tinha até um que eu esqueci o nome dele, eu acho que era Viajante Gangrenoso, acho que era o nome, que eu sacrificava ele e aí ele dava dano na criatura. Então é sempre relacionado a essa questão, né, do sacrifício, né, da questão da morte. Pestilência, levar doença, esse tipo de coisa. Eu lembro de um amigo que tinha um deck de zumbis, né, muito bom, que era o Ronaldo. Uhum. Né? O Ronaldo, né, um abraço aí pro Ronaldo, tem muito tempo que eu não vejo ele. E não sei ainda se ele ainda joga Magic, mas ele tinha um deck que era muito difícil ganhar, porque ele tinha um tal de cola-ossos. Eu sei qual que né, é. que ele volta. Ele volta. Ele fica voltando. E aí tinha lá o zumbi glutão e tal. Você mata o zumbi no próximo turno e ele tá de novo. Ele tá de volta. Então assim, fica enchendo o saco. Aquilo era difícil, cara. Né? Mas a próxima aí seria qual? Vamos falar do vermelho, né? Do vermelho. Vermelho. Eu gosto dos vermelhos. O vermelho é simbolizado, o terreno, pelas montanhas, símbolozinho de um fogo, né? E o vermelho, se fosse para mim descrever em uma palavra, eu diria que é agressivo. É agressivo. É rápido e não tem frescura. Simboliza o fogo, né? Simboliza o fogo, o raio. Essas forças da natureza, assim, mais incontroláveis. Então, assim, sei lá, tempestades de neve. Aí você fala, pô, mas não é vermelho. Mas simboliza algo devastador. Isso, então, é uma energia que vai destruir, né? Exatamente. Então seria vermelho. As criaturas vermelhas basicamente são de poder baixo, aliás, minto. Elas são de poder alto, vida baixa, porque elas não se preocupam muito em se defender nesse caso. São inconsequentes, né? São inconsequentes. Elas entram, causam a maior quantidade de dano possível e, enfim, a utilidade delas é essa, basicamente. E as magias de suporte do vermelho são assim também. Entram, causam dano, destrói, sei lá, você conjura um raio, mata a criatura do cara. Ou então é um raio no cara, ou uma bola de fogo já no oponente para acabar com os pontos de vida dele e ganhar rápido. Então é uma estratégia muito comum. Ela tem um problema porque como ele é rápido, ele acaba rápido também. Então esses recursos eles vão muito rápido. Então, por exemplo, igual o Marcelo falou do deck branco dele que fica ganhando vida,
Eu com o deck vermelho eu teria dificuldades, porque eu gastaria tudo para diminuir a vida dele e não ia acabar com a vida dele. E aí eu não ia ter mais o que fazer. Ou ou o poderio de fogo teria que ser muito Muito grande. para não dar tempo de eu me recuperar, ou então aconteceria o que você falou. Então assim, o vermelho ele tenta assim, ou ele bate muito rápido, ou ele às vezes igual ele tem um deck de Goblin, e os Goblins eles são todos fraquinhos, né? De custo bem baixo, então você vai descendo com facilidade. E a hora que o cara vê, tá aquele enxame gigantesco, e aí desce lá, Goblin Rei, todos ficam fortes e bate tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu vou tentar colocar algumas imagens aí pra vocês, enquanto a gente tá falando aqui, né? A hora que a gente terminar esse bate-papo aqui, a gente vai jogar uma partidinha aqui, e a gente vai filmar uns trechos dessa partida para você entender um pouquinho do mecanismo. E eu vou jogar com o deck de Goblin, né? Você vai jogar com qual? Então, o meu deck, ele Eu já sabia a estratégia aqui. O meu deck, esse que eu trouxe, ele é azul e vermelho. Ah, sim. Ele é de vampiros, mas ele tem algumas cartas que não são de vampiros. Ah, beleza. Aí depois vocês vão acompanhando aí as imagens e aí vocês vão ver isso que o Sorak está falando, né? Baixando, né, os goblins. Na prática, né? E por último, a última cor é o verde. A gente está sem a floresta aqui, mas é uma floresta, o terreno que representa, tá aqui um centauro verde. Isso. Depois eu vou pegar uma imagem lá no Google mesmo da floresta, da mana e colocar. Na verdade acho que pode colocar de todas, porque a arte é bem bonita. Isso. Então, assim, os terrenos principalmente. Realmente. Né? Mas o verde, o que o verde representa? O verde representa a natureza. Mas diferente do vermelho que representa a natureza, digamos, revoltada, o verde já vem com aquela ideia do status quo da natureza. Isso. É a calmaria da natureza. Isso não significa que não tenha coisas avassaladoras lá, como de fato tem. Nossa, aqueles worms verdes lá. Sim. As cartas verdes, a cor verde, é a que tem a maior quantidade de criaturas atroz, gigantescas, né? Então, criaturas poderosas, pesadas, mas poderosas são no verde, é onde você encontra. Inclusive, é força bruta, literalmente. São criaturas que... Só um exemplo. O branco lá de Cavaleiros, o que é um estereótipo? Inclusive, tem a cena no Senhor dos Anéis. Voltando ao Senhor dos Anéis. O verde ele é o elefante que vem, que é muito mais pesado. Você pode ver que o contingente de elefantes é muito menor, mas ele vem fazendo a rapa de Cavaleiro, né? Então, e o cavaleiro, a força dele está em ser massivo. Sim, né? ser massivo. Rápido e massivo. Então, assim, o verde é justamente isso. É força bruta para atropelar e engolir o cara, né? Criaturas pesadas e poderosas. Isso. Enquanto o branco, ele aposta no massivo, né? Sim. Essa força é o poder da natureza, né? Sim. O deck verde também, eu gostava muito de jogar com eles, porque eu tinha um deck de elfo. Famoso. E os elfos... Quase ninguém conhece. Gente. Então, e os elfos, o legal, assim, porque eles apostam na habilidade. Porque o elfo é uma criatura sensível num deck bruto, que nem você falou, né? É verdade. Então... Geralmente eles manipulam as criaturas da natureza, os animais ali. Porque os elfos, eles são seres, assim, frágeis, 1/1. Né? Só para você entender, né, essas cartinhas aqui, elas têm uma numeração aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu ver se dá pra ver daí. Esse centauro, por exemplo, é 3/4. Então. O que basicamente significa que o poder de ataque dele é 3 e a vida e resistência dele é 4. Isso. O que é bastante alto, inclusive. Inclusive condiz com a carta verde. Então. Uma vermelha, uma branca, é muito comum você ter lá o famoso 1/1, né? Por exemplo, o elfinho lá. E aí, assim, esses elfos, né, por exemplo, tinha lá o elfo de Llanowar. Sim. E assim, é uma carta que... Um salve pro Lúcio. Verdade. Uma vez a gente até chamava ele, né, de elfo de Llanowar e tal. Famoso Lúcio. E aí, o que acontece? Ela gera uma mana verde. E isso é extremamente poderoso, né, cara? Ele basicamente faz a função de um terreno. Ele gera mais recursos para você poder gastar para descer uma criatura mais poderosa com ela, né? E o verde, assim, como eu falei do vermelho, que ele representa a natureza... Só que o vermelho ele meio que representa todos representam a natureza, mas o vermelho ele meio que representa a natureza revolta, né? Isso. Caótica, destrutiva. O verde ele também é destrutivo, mas ele é mais o status quo da natureza. Isso. São os animais mesmo, né? Às vezes um ente, que é basicamente uma árvore viva. Que luta, que né? luta. Então, é isso aí. E isso é fascinante no Magic, né?
porque é bem aquela questão do Avatar, né? A Sim. questão da luta das tribos, né? Sim. As várias tribos ali. E Você pode combiná-las, né? isso, você pensar esse equilíbrio, né? Como estabelecer esse equilíbrio. Você pode, por exemplo, se você quiser fazer um deck redondinho, você pode colocar cartas defensivas azuis, por exemplo, e vermelhas que são ofensivas. Você faz um deck azul e vermelho, que é o meu caso aqui, que eu vou jogar com ele mais tarde. Ou então, você pode apelar completamente e fazer um deck, sei lá, azul e branco. Então você é anti-jogo e ainda lá ganha vida, então Isso. segura o jogo. Então assim, você pode ou maximizar um fator ou anular uma fraqueza que aquela cor tem, combinando as cores, né? E aí, assim, para você ter uma noção assim, meio que geral, o Magic é como se fosse uma partida de xadrez, vamos dizer assim, né? Onde você vai ter que pensar estratégias, técnicas e táticas, misturado com War, Sim. né? Que é um jogo de combate, Sim, misturado com tabuleiro, um RPG, Sim. que tem essa questão da fantasia, do cenário e tudo mais. Então é muito complexo, desenvolve muito raciocínio aí do jogador, né, das pessoas envolvidas, até porque uma das coisas que você precisa aprimorar para jogar o Magic é a interpretação. Interpretação de texto. Porque cada carta traz uma habilidade. Por exemplo, aqui, né, essa criatura mago que eu falei para vocês, que é a Adepto Elegante, né, ela diz o seguinte, ó, não há limite para o número de cards em sua mão. Ela muda uma regra do jogo. Basicamente, o que toda carta faz é mudar uma regra do jogo. Isso. Você tem as regras adicionais, o máximo de cartas que eu posso ter na mão é 7. Você pode ter menos, mas o máximo é 7. E aí, quando ele coloca ela em jogo, ele pode ter 10, 15, enfim. Aí, se isso está me prejudicando, o que eu tenho que fazer? Encontrar uma forma de destruir essa carta. Sim. Né? Então, é isso. É um jogo fascinante e vale a pena conhecer. Tá? Só uma menção rápida também, a gente tem as cartas artefato, que são verdade. São as cartas incolores. Inclusive elas não têm afiliação, algumas têm, mas a maioria não tem afiliação com nenhuma cor, e elas representam basicamente os objetos. Então uma espada, uma armadura, um cálice, são cartas de equipamentos às vezes, né? Ou mesmo um artefato que tem algum efeito só de estar em jogo. E tem também as cartas multicor. As cartas multicor, igual a gente tem algumas criaturas, esqueci só terrenos, né? Eu acho aí que tem. Aí ó. Aqui. Você tem as cartas multicor. Ela tem a bordinha amarela, que foi um padrão que eles adotaram, então a amarela é meio que multicor. São criaturas ou efeitos ou cartas que tem mais de uma coisa nela mesma, entende? Então assim, ela tem dupla nacionalidade. Verdade. Então, para a gente caminhar aí para a reta final, vamos falar um pouquinho sobre como adquirir cartas, o que é um deck, o que é um booster, essas coisas, né? O pessoal aí que já joga, né, veterano, aí vai ter paciência com a gente, porque é um vídeo de apresentação, né? Isso aqui, na verdade, a gente não tá... Claro, você joga Magic, gosta de Magic, você pode ouvir tranquilamente, mas aqui a gente não tem aquele primor técnico, purista, né? É mais para aquele pessoal que está conhecendo e assim não tem contato ainda com o Magic. É uma visão panorâmica, só por cima ali, né? Isso. E aí, você tem várias opções de como adquirir cartas, né? Essas cartas, elas são vendidas em pacotinhos, que a gente chama de booster. Esses pacotinhos custam R$15. E lá dentro vem 15 cartas. Essas cartas são aleatórias, porém tem uma certa lógica. Sempre vem um terreno, sempre vem uma quantidade fixa de comum, uma quantidade fixa de cartas incomum e rara. Então você tem, inclusive a gente não mencionou, mas a gente tem essas raridades, né? São vários tipos de raridades, então você tem a carta comum, que é a que mais sai por printagem. Então, por exemplo, o símbolo dele é assim, ó, quer ver? Vamos achar. O símbolo aqui é preto. Se você observar... Esse castelinho preto ali no lado. Tem um íconezinho aí, né? O ícone em si representa a edição da carta e a cor do ícone representa a raridade da carta. Isso. Essa aqui, por exemplo, já é prateado. Não sei se dá pra ver, mas eu acho que dá. Tô tremendo mais que tudo também. Mas foi distante ali a câmera, né? Ele é prateado. E as raras, aqui tem uma rara. O Marcelo tem todas as cartas de Kamigawa. Eu gosto da Kamigawa. É dourado. E também a gente tem as míticas, que é mais raro ainda. Essa aqui, inclusive, essa carta é horrível, mas ela é mítica.
e ela é foil. Foil é um efeito que tem na carta que ela brilha. Né? Então eu vou tentar ver se eu consigo fazer aqui assim, ó. Você pode ver que tem... Lembra aqueles tazos que vendiam, que eram iluminados, né? Então é foil. E a raridade é mítica. Que aí geralmente é alaranjado. O que é esse plastiquinho aí? Mostra pra galera. Então, esse plastiquinho aqui que eu tirei é o que a gente chama de shield. Que igual eu tava falando do preço, os decks são caros. Então, assim, as cartas são valiosas. Então você não vai querer jogar com ela assim, como a gente diz no pelo, porque pode danificar a carta. E se você danificar a carta, você vai diminuir drasticamente o valor dela se você quiser vender ela no futuro. Então a gente usa esses shields, são uns pacotinhos, né, uma sacolinha, vamos falar assim, e aí você tem de vários preços. Esse aqui que eu estou usando é o mais barato que tem, ele é por volta de R$15, vem 60 mais ou menos. Então dá para você fazer seu deck todo, inclusive, dependendo aí, você pode fazer mais de um deck, às vezes você compra, às vezes você acha de 100, enfim, você acha isso aí no Mercado Livre é fácil achar. E aí você tem alguns outros especiais, que é mais grosso, e assim, resistente. Para o pessoal não confundir, é por volta de R$15 os escudos, né? Os shields. Isso, os shields, os saquinhos, não é o baralho. Isso. Agora falando das cartas em si, então você tem esses boosters que custam em média de R$15 e vem 15 cartas. Só que isso não é aconselhável. Se você nunca jogou, vou comprar boosters para montar um deck. Por quê? Porque vai vir cartas aleatórias. E aí você vai ter que se virar para montar um deck que funcione, o que é meio difícil, né? Aí você tem outras opções. Você pode comprar um deck que a gente chama de starter deck, ou deck iniciante, que é uma caixinha que vem, mais uma vez de Kamigawa, porque o Marcelo não gosta, então. Que é um deck, basicamente, ele já vem pré-montado, geralmente de uma ou duas cores, e ele já vem pronto. Igual esse aqui é vermelho, tem até a bolinha pintada. Isso. Não, vermelho e preto. As duas bolinhas lá em cima. Então ele já vem com essas duas cores. É um deck iniciante. Ele é fraco, mas ele é a porta de entrada para você estar ali jogando. Você já pode começar, comprou esse daqui, você já pode começar a jogar. Já pode tirar do pacotinho ali e já jogar, instantâneo. Já vem com todas as cartas necessárias. E o preço desses pacotinhos varia bastante, mas é por volta de 50 a 100 reais, dependendo da edição que você está vendo em questão. E você também pode comprar as cartas avulsas. Então, por exemplo, é muito fácil você procurar no Google um deck. Eu quero um deck, sei lá, de ratos. Você procura lá, MTG, deck de ratos. Aí você vai achar uma lista, você pode comprar avulsa. Tem vários sites com várias lojas, só que aí cada carta tem um preço. E essa é uma questão importante. Por quê? O preço das cartas é um fator complicado, ainda mais no Brasil. Essas cartas são importadas, né, basicamente, por mais que elas tenham ela em português, elas são importadas. Então, o preço dessas cartas é muito impactante pra gente, entendeu? E aí a gente tem a questão dos formatos. Por que eu estou falando de formatos? Formatos é uma estrutura, é uma regra extra que é para falar como o deck deve ser feito. Porque você tem aí no acervo de Magic, sei lá, eu nem sei quantas cartas, mas eu chutaria que é mais de 20 mil cartas. Nós temos 25 anos de Magic. É provável que mais. Que é mais. Mas enfim, são muitas cartas. Então assim, qual que é a regra para me montar meu baralho? Porque você tem que ter limites, né? Então a regra básica, que na maioria dos casos é um deck de 60 cartas com 4 cópias da mesma. Então você só pode ter 4 cópias da mesma carta. A exceção é para os terrenos básicos, que você pode ter mais. Mas as outras cartas você tem que ter no máximo 4. E aí eles fazem uma lista, cada lista tem algumas cartas que podem, outras que não podem. E aí cada lista dessa é um formato, você tem vários. Então para quem está começando, tem vários formatos que você pode estar procurando. Cada um no valor. E aí que tá. Essa é uma discrepância muito grande. A gente tem aí, por exemplo, o formato Pauper. O Pauper, a palavra Pauper significa pobre. Isso. Que ele meio que veio para ser o formato para galera. Isso, mais acessível. Mais acessível. Ele é constituído só por cartas comuns, então você não pode ter carta rara nem carta incomum. Só que isso também não se aplica tanto, porque como o formato se solidifica, o formato Pauper, você vai ter cartas ali que são mais caras, porque elas são melhores. Porque a raridade da carta às vezes nem está relacionada a essa... A raridade da carta. Isso, a ser dourado, prata. Às vezes tem uma carta comum, mas que ninguém tem. Exatamente. E você precisa daquela carta. Você precisa daquela carta. E aí é onde você vai pagar caro. Então, por exemplo, igual eu falei que você compra um starter deck por 100 reais, você vai fatalmente encontrar cartas que custam 100 reais. Isso.
Então, assim, isso aí é complicado. Você vai colocar 4 cartas no seu deck, vai ficar R$ 400 uma carta, basicamente. Então, Aqui assim, tem uma, por exemplo, que eu tava olhando, eu assustei, que se chama Galeria de Espelhos, ela custa mais de R$ 100 essa carta. No caso, essa é uma rara, né? isso. Cara, baixa aqui a Lua Sangrenta, mas não adianta de nada, porque é o seguinte, Todos agora é montanha. Isso, mas só os não básicos. Como você não tem nenhum não básico, Ah, tá. entende? Então, Essa carta é cara, Marcelo. é cara pra dedéu. Ela joga no Legacy, chama Red Prison, Mono Red Prison. Isso aqui, se eu não me engano, joga no Commander, que é um formato específico. Então eu tava olhando lá e eu assustei, É uma sabe? carta rara. Porque eu falei, poxa, Se ele vender essa carta, ele compra um deck aí, Então, Starter, por exemplo. né? Então, assim, você tem vários formatos. E agora o que eu vou falar é um pouco assustador, mas é a verdade do jogo. Dependendo do formato, os valores chegam a exorbitantes. Então, por Isso. exemplo, um deck, um baralho competitivo no formato Pauper, que é só de cartas comuns, deve estar aí por volta de R$ 400 a R$ 800. Isso. O que é bem caro. E isso, no caso, que o Sorak tá falando, é se você quiser entrar nesses campeonatos, né? Pra Se você quer ser competitivo. Isso. Talvez você nem vai jogar campeonato, mas Agora, eu quero um deck bom, que ganhe de qualquer coisa. Se você quer um deck pra brincar ali em casa com seus amigos... Você pode fazer um deck de R$ 10. Isso, aí já é diferente. Mas aí isso pode ir a outras barreiras. Então, dependendo do formato, por exemplo, o formato Modern, você pode ter deck ali de R$ 4.000. Ou um deck Isso. Legacy também tem esses preços absurdos. Então, eu até pedi o Marcelo um tempinho aqui, que é para falar de um formato específico que pouca gente usa, que é o que a gente chama de sacola. O sacola ele é um formato que veio para ser de fato mais barato, porque o jogo é muito bom, a gente quer jogar, mas a gente às vezes você quer ter 3, 4 decks, como é que você vai ter 3, 4 decks de R$ 800? Isso assim é impraticável. Tá. Então o que é o deck sacola? Ele é a mesma regra, 60 cartas, 4 de cada, só que o deck inteiro não pode custar mais do que $10, baseado na lista de um site específico lá. Então isso aí limita muito. O seu deck vai custar no máximo R$ 50. E o interessante desse ponto de vista, Sora, que eu acho muito bacana, porque aí você vai usar a estratégia, você vai Sim. usar a combinação de... Não tá a questão do valor. Sim. Então não tem como, por exemplo, o meu deck ser melhor que o seu porque eu tenho mais dinheiro que você. Exatamente. Mas porque eu combinei habilidades melhores. Vai da estratégia do jogador. Você viu uma oportunidade baseada nas cartas que você tinha. Essa carta é interessante com essa, hein? Vou fazer um deck com isso. E você otimizou seus recursos e conseguiu fazer um deck mais eficiente com o seu oponente, basicamente, né? Então tem muito essa questão. Ele comentou um pouquinho sobre os campeonatos. Aqui a gente tem um token que foi dado de campeonato com um jogador profissional, né? Ele é francês. Aqui tem algumas informações a respeito dele. Depois o Marcelo vai colocar umas imagens. Isso. Os campeonatos de Magic são muito sérios. Então, por exemplo, você vê, igual esse aqui é um Pro Tour, é um tipo de campeonato. Se fosse um mundial, né? Isso. Você tem qualificatórios e você tem realmente os mundiais, enfim, você tem Grand Prix, você tem os Pro Tour e ali juntam uma quantidade absurda de jogadores. Então, por exemplo, geralmente esses eventos são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado são os qualificatórios e domingo é as finais. Os qualificatórios, em média, deve ter aí por volta de uns 500 jogadores, todos jogando ao mesmo tempo. Então, assim, é uma fila infinita de gente jogando, né? E aí, só os 8 melhores passam para a final, e aí faz igual a Copa do Mundo, né? Oitavas, né? Até chegar às finais. E aqui um dado interessante, só, né? Esse rapaz aqui, ele nunca ganhou um. O melhor resultado que teve foi ter ficado 3 vezes entre os 8 melhores da região. E a carreira dele como jogador profissional é curta, que é de 1998 a 2005. E o que ele já acumulou de prêmio, depois você mostra melhor, tá bem pequeno, é $140 mil. É óbvio que ele gastou bastante dinheiro para montar os decks competitivos para participar. Mas assim, essa coisa de ser jogador profissional é uma realidade, né? Isso. Então... É que nem a galera que joga games eletrônicos, hoje lota estádio. Sim. Né? Então, assim, o negócio é um esporte. Inclusive, esses eventos, esses Pro Tours, todos são transmitidos ao vivo. E se você for ver, comparado com, por exemplo, se você for ver um jogo eletrônico, um LoL, um jogo de campeonato brasileiro de LoL, você vai ver ali, sei lá, 30 mil pessoas.
E o LoL, ele é bem mais difundido do que o Magic nesse aspecto, entendeu? Muito conhecido. Ele já foi transmitido na televisão e tal, então assim, ele tem uma maior popularidade, né? O Magic, por exemplo, se for ver um campeonato, você vai ter ali também por volta de 30 mil pessoas assistindo, ou seja, ele é tão grande quanto, entendeu? Só que meio que na informalidade. Meio que na informalidade. Então esses campeonatos, eles atraem muitos olhares e prêmios bem relevantes, inclusive. Pessoal, então olha só, o que o Magic ele contribui aí de positivo na vida das pessoas, né? Assim, quem vivenciou, né? Então, por exemplo, tem quantos anos que você joga, será? Magic aí, você... Vai falando aí que eu vou te falar a edição certinho que eu comecei. Entendo. Ó, então, vou tomar por base aí a minha experiência, né? Então, eu comecei a jogar em 1999, então eu tenho aí, bem dizer, 20 anos que eu flerto com o Magic the Gathering, né? Então, assim, durante muito tempo eu vi várias gerações começarem, pararem e tudo, e todos falam a mesma coisa. Disse, olha, esse jogo é muito interessante porque ele trabalha elementos de lógica, raciocínio matemático, socialização, interpretação de texto. Interpretação de texto, é muita interpretação de texto. Muitas vezes em inglês, né? A gente já comentou. inglês, porque às vezes, que nem o Soraki acabou de mencionar, às vezes eu preciso de 4 cartas para o meu combo funcionar, 4 cartas da mesma. E aí, de repente, eu só acho essas cartas em inglês. Né? Então, o meu deck está todo em português, mas tem 4 cartas lá em inglês. Ou, às vezes, você pode ter um problema de tradução. Assim, não é tão comum, mas você pode, talvez, não interpretar direito pelo português, porque são línguas diferentes, né? Então, às vezes, você vai ser meio que obrigado a falar assim, não, deixa eu ver o texto oficial dessa carta, que vai estar em inglês. Isso. Então, eu tô com uma dúvida aqui, você vai ter que recorrer. E a resposta para sua pergunta é 2003. 2003. Foi em Mirrodin, foi a primeira antes de Kamigawa. Olha aí, tá vendo? Mais de 15 anos, né, que o Soraki joga Magic. E na sua vida, Soraki, você acha que teve impacto positivo, cara, o Magic? Boa, com certeza. Ele é um jogo... Eu acho assim, o principal fator é porque ele é um jogo baseado em recursos. E esse ponto é muito estratégico. Então, quando você vai formular uma maneira de ganhar do seu oponente, você tem que levar muito em consideração os seus recursos. Então, assim, ele não é um jogo de tabuleiro, mas ele se comporta como um jogo de tabuleiro. A partir do momento que as cartas estão em jogo, você tem que pensar em todas as possibilidades de interações entre elas para você fazer a sua jogada mais interessante. E isso é difícil. Isso não é fácil. Não é fácil. E também tem acho que esse é o maior fator, que é as amizades que você faz no Magic, né? Você pode muito bem ali construir amizades por, sei lá, pra vida mesmo. A gente tem uma geração de amigos ali, ó. Ó, por exemplo, você, o Goiás, eu citei aqui o Ronaldo, o Lúcio, né, o Marcos, o Júnior. Tem uma galera, agora tem a nova geração aí, o Thiago, né? Sim. O Thiaguinho começou a jogar, o Pedro. O Pedro. Tem a galera de Uberlândia que vem pra cá às vezes jogar, às vezes a gente vai pra lá. Tem os famosos Friday Night Magic, que geralmente você vai numa loja, né, de cartas e aí faz tipo uns campeonatinhos na sexta. Então, você interage muito, você conhece muitas pessoas, é bem interessante. Tem esse momento da troca de cartas, às vezes tem um cara que tem uma carta que você está precisando, ele não está usando, aí você vai negociar com ele, não, eu te dou 2 cartas comuns aqui, nessa sua que é em comum e tal, né? Então tem toda essa interação, né? Tem todo um universo construído em cima do Magic the Gathering. Né? E talvez se você não gosta muito do jogo em si, você pode às vezes só ir pelas artes. Isso. A gente tem um amigo lá, o Marcos, que ele é design, né? Ele é fascinado não pelo jogo em si, ele quase não joga Magic, apesar de saber jogar Magic, mas ele é fascinado pelas artes. O cara é um artista e quando o cara vê uma arte dessa, igual aqui do John Avon, é simplesmente fantástico. Então, assim, dá vontade de ter a carta só pela carta, quase uma relíquia, na verdade, né? O Marcos que fez a abertura da série de RPG aqui do canal. Salve, Marcos. Um abração aí, Marcos. E depois a gente combinar também um bate-papo aqui, hein? Falar das suas artes aqui. E aí? Eu acho que é isso, Marcelo. É isso, não é? Eu não quero estender demais, porque eu ainda tenho que jogar com o Marcelo, isso, né? Que a gente está atrasando isso há anos. A gente está aguardando esse momento, né? Aí a gente pegou esse feriado aí pra... Né? Provavelmente vocês vão estar assistindo o vídeo aí mais pra frente, mas a gente tá no feriado aí da Semana Santa. Mas, olha, deixem nos comentários, né, perguntas, dúvidas. Se vocês quiserem entrar em contato com o Soraki,
né? Aí, Pode você me tem ach- Facebook, não tem? Pode me achar no Facebook, tranquilo. E aí, Trocar uma ideia a de gente boa. vai trocando ideia aí, né? Fica fácil também. Vocês podem me procurar, eu coloco vocês em contato aí. E é isso, tá? É uma satisfação estar recebendo você aqui, Que isso, cara. porque a gente já está adiando, já tem um bom Isso é tempo, né? verdade. Que esse bate-papo, poxa, porque o Magic realmente proporcionou momentos ímpares aí na vida É da gente. relevante, né? Ele relevante. tem um peso na vida, né? Quando você olha e pensa as amizades, as coisas que você já Isso. fez, ele realmente tem um peso especial. Muito bom. Pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa o like aí. E não deixe de se inscrever e compartilha com a galera que joga. Ou então, se você quer jogar, né, quer saber como funciona, procura. Tem outros vídeos aí, provavelmente ensinando passo a passo de como se joga. Ou entre em contato com a gente. A gente vai fazer questão de pelo menos dar o passo inicial. O norte. O norte. A gente vai dar o norte. Então, a gente se encontra. Até a próxima. Um abraço. Bom demais. Não esqueça de nada não, Eu acho que não, cara. Eu acho que não, acho que foi tranquilo.